sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre o livro A Balada do Cálamo, do Atiq Rahimi. Eu não sei se vocês conhecem o Atiq Rahimi, mas ele é um autor e cineasta franco-afegão que passou pela experiência do exílio e que aqui nesse livro, A Balada do Cálamo, vai tentar dar forma a essa experiência. Ou seja, A Balada do Cálamo é, antes de tudo, um relato. E não é um relato de qualquer pessoa, mas é de alguém que se autodenomina nascido na Índia, encarnado no Afeganistão e reencarnado na França. Por ser um relato, em certa medida, autobiográfico, ele acaba também passando ali, inevitavelmente, pelos terrenos ensaísticos, né, do ensaio, daquelas questões filosóficas que não necessariamente serão respondidas, mas com certeza são levantadas aqui nesse livro. Pesquisando por aí, eu acabei encontrando dois significados para a palavra balada que se encaixam aqui na ideia do livro. Então, balada pode ser tanto aquelas canções narrativas típicas da Idade Média, quanto a palavra passeio em francês. E eu acho que essas duas conversam bastante em relação ao que é a Balada do Cálamo, porque aqui neste livro o que o Atiq Rahimi vai fazer é justamente passear pelos terrenos da própria memória, das próprias lembranças, para dar uma forma narrativa à sua experiência do exílio. O que me interessou em primeiro lugar aqui nesse livro foi a presença da calimorfia. Eu não sabia o que era isso, mas é bacana porque o autor vai retomar o período da infância dele para falar que desde criança ele sempre foi um apaixonado pelo verbo. Só que na escola eles aprendiam a caligrafia, assim como nós. E ele não queria ser calígrafo, por mais que ele fosse apaixonado pela palavra, pelo verbo escrito, ele não queria usar o verbo para reproduzir ideias que já existiam, reproduzir as palavras de outras pessoas. Mas ele queria produzir algo novo a partir desse verbo, algo que fosse mais completo do que o que a caligrafia podia oferecer. Então, a partir do Aleph, que é a letra inicial do alfabeto árabe, ele vai nos apresentar o conceito da calimorfia, que foi algo assim apaixonante para ele desde o início e que acabou se tornando algo que eu gostei muito também. Bem basicamente, a calimorfia é o exercício das letras antropoformes, ou seja, são letras que assumem figuras. E por isso elas passam uma mensagem para além do seu significado semântico, elas também são capazes de transmitir uma ideia a partir do desenho delas mesmo, pela imagem que elas acabam formando enquanto ideograma. E esse exercício da calimorfia acabou oferecendo para o Atiq Rahimi, que a gente considera como narrador desse livro, uma liberdade que ele não tinha só com a caligrafia. E a gente percebe o tempo inteiro que ele é um personagem que ele dá muita importância para o material. Principalmente, eu diria, porque ele teve o corpo físico dele retirado do seu país de origem, né? E isso influenciou muito a sua vida. E quando ele vai falar sobre a calimorfia, ele fala dessa liberdade que ela oferece em termos materiais mesmo, nesse sentido de poder oferecer mensagens, transmitir imagens para além do sentido semântico da palavra. Aqui na página 138 dessa edição linda da Estação Liberdade, ele diz o seguinte: eu amo o corpo como sujeito de desejo, e não como objeto de sofrimento, carne perecível. E aí passa um pouquinho e ele diz: meu amigo filósofo Olivier, com 2 L's, por favor, saudando Sartre, dir-me-ia: é porque não se deseja um corpo, deseja-se a liberdade que ele revela, sua liberdade em situação. Não o corpo, mas antes a silhueta. Não apenas a silhueta, mas a atitude. A situação, a atitude, ou ainda melhor, como diz tão bem aquela palavra feita a um tempo de corpo e de alma, de estilo e de movimento. O porte. E para ilustrar isso, ele vai falar de uma palavra da língua materna dele, que é o jan, e ele vai representar essa palavra em calimorfia. Na verdade, esse livro é todo repleto dessas calimorfias, o que foi muito interessante por parte do autor de pensar, e muito importante mesmo para o andamento da narrativa, principalmente se nós somos leitores
do Ocidente, que não estão acostumados com esse tipo de escrita tão desenhada, tão bonita e tão significativa. E a partir dessa presença desse Jan, dessa espécie de ideograma, dessa calimorfia, a gente pode perceber por que ele é tão apaixonado por isso, porque essa calimorfia é capaz de dizer muito mais do que as letras simplesmente dizem. E se a gente soma a calimorfia à presença constante de reticências e de quebra de textos, que foi algo que também chamou bastante a minha atenção na prosa do Atiq Haimi, a gente percebe ou estabelece, é capaz de estabelecer um diálogo que existe com certeza entre as profissões do Haimi, né? Entre o fato de ele ser um artista da palavra como escritor e um artista da imagem como cineasta. Ele inclusive adaptou o próprio livro, eu não sei se foi mais de um livro, mas eu sei que ele adaptou o livro Pedra de Paciência, que eu acho que é o mais conhecido dele, também publicado aqui no Brasil pela Estação Liberdade. E eu ainda não assisti a nenhum dos filmes dele, mas eu fiquei muito curiosa para saber se essa relação também se dá nesse sentido oposto. Se ao assistir aos filmes dele, a gente também consegue reconhecer ali um artista da palavra para além de um artista da imagem. O que eu sei é que essas duas artes combinaram muito bem aqui, como complemento uma da outra, tornou a prosa do Haimi algo bastante singular. E eu gostei muito de poder notar essa presença do cinema aqui dentro, das imagens, da importância da imagem como uma contadora de histórias. Mas, voltando para a ideia do exílio, a partir da calimorfia, que seria uma nova forma de olhar e trabalhar com o verbo, o Haimi vai propor também uma nova forma de olhar e trabalhar com a ideia do exílio. E o que eu achei mais interessante aqui é o seguinte: eu já li outras narrativas do exílio, sobre o exílio. A gente sabe que esse é um tema bastante explorado pela literatura, pelas artes de um modo geral, porque é algo muito forte na vida humana, né? E profundo mesmo, uma experiência impactante. Mas eu nunca tinha visto alguém trabalhar com o exílio da forma como o Haimi faz, porque normalmente a faceta mais explorada é a faceta do separatismo que o exílio causa, né? Porque querendo ou não, você é arrancado da sua terra, dos seus costumes, da sua tradição, para ser um estrangeiro forçosamente, né, em outro lugar. E o que o Haimi faz aqui é dar mais importância, mais enfoque ao aspecto unificador do exílio. E eu não tô falando que ele vai romantizar essa experiência, pelo amor de Deus. Ele passou por isso, ele fala como foi difícil pro pai dele também, que foi preso, enfim. Mas ele vai atentar para esse outro lado, e eu acho que ele foi capaz de enxergar esse outro lado e dar mais voz a ele justamente por trabalhar com a calimorfia, que também é uma forma alternativa de lidar com o verbo. E isso foi o que mais me encantou nesse livro, sem dúvida. Primeiro, ele vai fazer com que o exílio, por ele ser uma pessoa que passou pela experiência do exílio, quando ele fala, vão ecoar junto da voz dele as vozes de uma galeria de outras pessoas que já passaram por isso. Ou seja, de figuras que já foram submetidas a essa experiência, né, forçosamente. E em segundo lugar, e aqui pra mim tá o grande triunfo dessa obra, ele vai apontar algumas dimensões universais do exílio. O que eu quero dizer com isso? Ele aponta alguns aspectos do exílio, que existem em experiências fundamentais a todos os seres humanos. Primeiro ele vai falar, por exemplo, sobre como o homem, o ser humano, já é um ser fadado ao exílio, já é um exilado desde o nascimento, porque nós somos obrigados a deixar o útero da nossa mãe, que seria a nossa terra natal. E a gente não entende muito bem o que está acontecendo, mas a gente sabe que tem que sair dali, nós somos tirados dali à força. Isso já faz com que nós todos sejamos, em certa medida, um pouco exilados. E outra coisa bacana que ele faz aqui também é recuperar Adão e Eva como os primeiros exilados da Terra, né? Para mostrar como a gênese da vida humana, segundo o imaginário judaico-cristão, pelo menos, tem por base o exílio também, que é a expulsão desses dois do paraíso, que seria uma expulsão causada pela Eva.
E nesse momento, quando ele fala sobre isso, quando ele recupera a Eva, ele vai dar voz a ela, ele vai narrar esse momento a partir do ponto de vista da Eva. E isso para mim foi muito, muito lindo aqui no livro. Eu adorei entrar em contato com essa ressignificação desse momento, né, em que a mulher é condenada por ser a responsável por exilar todos os seres humanos, porque ele mostra que pode ser, então, sem a Eva não haveria o exílio, mas sem ela também não haveria vida, não haveria ser humano sem o exílio. E é muito bonito isso que ele faz, porque ele mostra que existe uma dimensão libertadora no exílio. Querendo ou não, de algum modo, o exílio acaba sendo sinônimo de vida, porque quando você é exilado, você está buscando sobreviver, certo? E isso fica ainda mais tocante, mais forte, mais potente quando a gente considera que está vindo de alguém que passou por isso, que passou pela experiência do exílio. Aqui na página 62 tem um dos trechos que eu achei mais marcantes de todo o livro. Ele é um livro, vocês vão ver aqui nessa prosa, a prosa dele é bem diferente, então é uma experiência toda nova entrar em contato com esse livro. O título desse capítulo é Vai-te daqui, e é claro que eu não vou ler ele inteiro, né? Mas enfim, ele está retomando então essa ideia do momento em que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. É a voz tirânica que expulsou do paraíso Adão e Eva e a humanidade, pois. Esse grito talvez eu tenha percebido pela primeira vez na voz dolente de minha mãe, mas esse grito não me repreendeu. Tenho certeza, ele implorava-me dolorosamente para deixar o lugar onde eu estava, o feto. Meu corpo, como todos os corpos antes do nascimento, ali dançava a partir do canto orgânico da criação. Nessa morada líquida, meu corpo frágil, completamente nu, muito magro, não tinha necessidade alguma de respirar, de chorar, de sonhar, de andar, de sofrer, de mentir. E, no entanto, ele devia deixar essa morada para viver alhures, em uma terra árida, onde também ele, à semelhança dos corpos de meus ancestrais, deveria plantar sua árvore genealógica, cujas folhas seriam plenas do eterno enigma de sua queda tão violenta. Uma queda dura, sangrenta, que durante tanto tempo assombrou meus sonhos. Eu me via resistindo para deixar essa morada orgânica e divina, mas as paredes eram lisas, impossível agarrar-me a elas. As mãos, as primeiras mãos, que retiravam meu corpo, não eram as de minha mãe. As mãos eram frias, mas hábeis. Elas deviam pegar meu corpo pela cabeça. Meu corpo tinha medo, ele sentia a queda. Minha mãe suplicava-me para partir, não para se livrar de mim, mas para não morrer de dor, ou para não me deixar nela perecer. O nascimento, que tragédia! Ele ensina-nos que partir de sua morada é, antes de tudo, não morrer. Eu acho esse trecho muito, muito lindo, muito forte. Ele faz com que todos nós nos reconheçamos na experiência do exílio. Magnífico mesmo. E também denota certa conciliação do autor com essa experiência pela qual ele foi obrigado a passar. Então, esse é um livro muito profundo, bastante sentimental, e vocês sentiram pela prosa aqui, inclusive nessa tradução maravilhosa da Leila de Aguiar Costa, que ele é um trecho bastante poético. O livro inteiro é muito poético, muito bonito, cheio de imagens, enfim, gostei muito. E tudo isso, né, toda essa ressignificação do exílio, ele só consegue fazer por conta do cálamo, que é um instrumento que ele usa para fazer essas calimorfias, que é um instrumento bastante firme, que permite que ele tenha toda a destreza para escrever desse jeito. E ele fala aqui da sessão de autógrafos, de como a calimorfia fez com que ele pudesse entrar em contato com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, trazendo de novo essa ideia de unidade. E já que eu tô falando de autógrafo, ele fez aqui pra mim uma calimorfia quando ele veio ao Brasil. Ele escreveu literatura. E a editora Estação Liberdade liberou pra gente 2 exemplares, cedeu 2 exemplares para sorteio, que também tem a caligrafia, a calimorfia aqui do Atik Haim. Em um deles eu acho que tá escrito amor e no outro sexo, alguma coisa assim.
Eu vou sortear um por aqui pelo YouTube, então se você quiser participar do sorteio, basta ser inscrito no canal e comentar aí embaixo: eu quero participar. Também tem que ter endereço de entrega no Brasil e o envio vai ficar por conta da editora. Na próxima semana sai o resultado. E você também pode participar do sorteio no Instagram, então são 2 sorteios, você tem dupla chance. Entra lá para saber como participar por lá também. Enfim, eu acho que vale muito a pena ler esse livro, não só para fugir um pouco da mesmice até de ficar sempre lendo literatura ocidental, para conhecer um pouco mais de como funciona essa prosa de um autor árabe, mas que tá ali vivendo na Europa, então é bem bacana a gente conseguir enxergar tudo isso. Ele é um autor que transmite muito pela prosa dele. Eu já tô louca para ler Pedra de Paciência. Então participem, inscreva-se no canal para participar, comentem embaixo se você já leu alguma coisa dele também, se você ficou com vontade. Eu tô com Pedra de Paciência aqui já preparadinho para ler. Acompanhe Literatami nas outras redes sociais e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada! Tchau, tchau!